Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos para o estudo da lição da Escola Sabatina de número 6. Antes de iniciarmos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos como teus filhos. Meus irmãos e eu te buscamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, pedindo que o Espírito Santo seja derramado sobre nós ao abrirmos a tua palavra neste momento. Em nome de Jesus, amém. A lição número 6, a mudança da lei. Essa é uma lição importante para nós que vivemos nos últimos dias. O verso áureo diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7, verso 25. Daniel 7, 25 é um texto muito importante para nós que vivemos no tempo do fim, exatamente neste período em que será imposto um decreto dominical, uma lei obrigando homens e mulheres em todos os países, em todas as nações da terra, a obedecerem o primeiro dia da semana no lugar do 7º dia, o santo sábado do Senhor. Portanto, meu querido, a lição desta semana está falando do papel do remanescente de Deus nesta terra. Somos chamados para adorar a Deus como Criador. E o monumento da criação é o 7º dia da semana. Realmente o sábado é o monumento e memorial da criação. Na parte de domingo, a promessa. Uma das passagens mais maravilhosas da Bíblia se encontra em Romanos capítulo 8 e o verso 1. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8 e o verso 1. Romanos capítulo 8 e o verso 1, aqui nós lemos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Você quer uma notícia melhor do que essa? Quem está em Cristo Jesus, quem permanece em Cristo Jesus, como disse Jesus, eu sou a videira, vós as varas. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. O segredo é permanecer em Cristo. Não é só aceitar a Jesus como Salvador. Sim, aceitar a Jesus como Salvador é o começo da nossa experiência, a experiência salvífica com Jesus Cristo. Mas depois de aceitá-lo, nós permanecemos nele, nós andamos com ele, nós vivemos pensando nele, nós nos submetemos a ele, nós pedimos a mente dele. Queridos, o Espírito Santo imprime em você a mente de Cristo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não só receberam Jesus, mas permanecem em Jesus Cristo. Queridos, aqui o capítulo 8 é um capítulo de felicidade. Mas nós só podemos entender esta felicidade de Paulo em Romanos capítulo 8, verso 1, se nós entendemos também a luta e a guerra e o conflito interior que ele declarou no capítulo 7. Quando lemos o capítulo 7 de Romanos, abra sua Bíblia, agora no capítulo 7, e vamos ler a partir do verso 15. Quando lemos estes versos, nós descobrimos que existe uma luta interior, uma guerra interior dentro de cada cristão. Há pessoas que perguntam: será que Paulo está falando da experiência dele passada antes de conhecer Jesus? Ou será que Paulo está falando da luta de cada cristão? Eu entendo que Paulo está falando da luta de todos os cristãos. Porque os ímpios, ou seja, aqueles que nunca aceitaram a Jesus como Salvador, eles não têm duas naturezas. E porque eles não têm duas naturezas, eles não têm um conflito interior. Todos nós nascemos com uma só natureza, a natureza pecaminosa, como diz lá em Salmo 51, diz: porque em pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos gerados em pecado, nascemos com uma natureza pecaminosa. E a natureza espiritual, santa, gerada pelo Espírito Santo, nós não nascemos com ela do ventre materno, somente quando aceitamos a Jesus. E então, quando o Espírito Santo gera em você a natureza santa de Jesus, a natureza espiritual, e você se torna filho de Deus, então você tem um conflito interior, porque agora a natureza santa e espiritual de Jesus, implantada em você, ela está em
em conflito com a natureza carnal, uma natureza dominada e governada por Satanás? Queridos, o trunfo de Satanás é a nossa natureza pecaminosa e o trunfo de Jesus Cristo é a natureza santa e espiritual gerada pelo Espírito Santo. Por isso, quando Paulo fala do conflito do capítulo 7 de Romanos, ele está falando do conflito dele como cristão, do conflito seu, nosso como cristãos. Aqui diz o capítulo 7, verso 15 em diante: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso eu não faço, mas o que aborreço isso faço. Você já passou por isso? Quando você quer fazer o bem e não consegue fazer o bem, você não quer praticar o mal e acaba praticando o mal. Essa é a luta de todos nós. E agora o verso 16: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Paulo não coloca nenhuma dúvida sobre a lei de Deus. Ela é santa, ela é justa, ela é boa. Ele não traz nenhuma acusação contra a lei de Deus. O problema não é a lei de Deus. O problema é a natureza pecaminosa que você e eu possuímos, governada por Satanás, e que não se submete a Deus, e que não gosta da palavra de Deus, e que não aprecia as coisas de Deus, e que não gosta da obediência à lei de Deus. E o verso 17: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. O pecado habita em você, o pecado habita em mim. Mas que pecado habita em mim? A natureza pecaminosa. Quando nascemos com a natureza pecaminosa. Queridos, não precisamos pecar para sermos pecadores. Basta nascer. Já nascemos com essa natureza. Já nascemos necessitando de um Salvador. Os bebezinhos que nascem, eles precisam de um Salvador. Por isso, papai e mamãe consagram seus filhos a Jesus Cristo, dedicam seus filhos a Jesus Cristo, porque querem que eles também sejam salvos por Jesus Cristo. E o verso 18 diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo é claro: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Longe de mim e longe de você o pensamento de que o bem e o mal habitam dentro de nós. Longe de nós o pensamento de que o bem e o mal já nascem conosco. Não, queridos. O bem e o mal não nascem conosco do ventre materno. Nasce o mal, natureza pecaminosa. O bem só será colocado na sua mente. O bem só passará a habitar dentro de você quando gerados somos pelo Espírito Santo. Sim, então gerados pelo Espírito Santo, tornamo-nos filhos de Deus. E então o bem passa a existir dentro de nós porque ele veio de Jesus Cristo. Todo o bem, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem de fora. Longe de nós o conceito pagão de que o bem e o mal, representados pelo yin e yang. Vocês se lembram? Aquela bolinha, um peixinho preto, um peixinho branco. O peixinho preto com um olhinho branco. E o peixinho branco com um olhinho preto. Representando o bem e o mal. Esta é a cultura chinesa? Este é um conceito religioso chinês de que o bem e o mal habitam em você. E que a felicidade depende do equilíbrio entre o bem e o mal dentro de cada ser humano. Isto é paganismo, isto é contra a Bíblia. Jesus Cristo, ele é o bem. E ele será implantado em você pelo poder do Espírito Santo. Antes disso, nós só tínhamos a natureza má, a natureza pecaminosa. Queridos, o verso 19 diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O mal sempre está conosco, a natureza pecaminosa nossa. E o verso 22, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, aquele que aceitou a Jesus Cristo, ele tem a natureza santa e espiritual de Jesus e tem prazer na lei de Deus. Mas ele vê também guerreando nos seus membros uma natureza que não foi gerada pelo Espírito Santo, chamada natureza pecaminosa, e que é contra a lei de Deus. O verso 23 diz: mas vejo nos meus membros outra lei,
que batalha contra a lei do meu entendimento. A lei da natureza pecaminosa batalha contra a lei espiritual implantada pelo Espírito Santo em nossa mente. Mas vejo nos meus membros, diz o verso 23, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado. A lei do pecado é a lei da natureza pecaminosa que temos, que está nos meus membros, diz aqui. E então, o verso 24, Paulo dá um grito de desespero. Verso 24, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está dizendo que é desesperadora a condição daquele que olha para dentro de si mesmo. Ele só vê maldade, ele só vê perdição. Não vê condição de conquistar o céu. Não vê nenhuma condição de ser salvo. Mas agora, o verso 25, louvado seja Deus pelo verso 25 do capítulo 7. Oh, queridos, seria tão triste o capítulo 7 se não terminasse agora com o verso 25 com um clamor de alegria, um clamor de regozijo, de felicidade, de libertação. Porque o verso 25 diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Bendito seja Deus o Pai, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por você, para ressuscitar por você, para subir ao céu por você, e porque Ele vai voltar por você e por mim. Jesus Cristo é a nossa salvação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus Cristo, em João capítulo 14, verso 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecer a Jesus é ter libertação do poder de Satanás. Conhecer Jesus é deixar-se gerar pelo Espírito Santo, e Ele gera em você a natureza santa de Jesus, e Ele dá para você a mente de Jesus Cristo. Bendito seja Deus por este final feliz do verso 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Queridos, então entendemos o capítulo 8, verso 1, que Paulo diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a natureza da carne, mas andam segundo a natureza do Espírito, a natureza espiritual. Você se deixa dirigir pelo Espírito Santo? Você pede que o Espírito Santo dirija seus projetos, seus planos de trabalho, sua vida, seu lar? Aqueles que nasceram do Espírito são guiados pelo Espírito. Em Romanos capítulo 8, verso 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo não somente gera você, mas o Espírito Santo também se propõe a guiar você, guiá-lo em todos os caminhos de Jesus, guiá-lo num caminho de obediência, de submissão, de negar-se a si próprio. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. É esta autonegação, crucificando o nosso eu, submetendo-nos a Jesus Cristo, colocando Jesus no trono do coração e colocando o nosso eu na cruz. Crucifique o eu e entronize Jesus Cristo no seu coração. Isto é obra do Espírito Santo diariamente. Aleluia! Lutero dizia: quando olho para mim mesmo, vejo que é impossível eu me salvar. Mas quando olho para Jesus Cristo, vejo que é impossível me perder. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a lei e o pecado. A lei de Deus cumpre fielmente com o papel, com a missão dada por Deus. A lei tem como função divina mostrar o pecado. Como um espelho mostra a sujeira do seu corpo, a sujeira do seu rosto. O espelho mostra, mas o espelho não limpa. A lei mostra o nosso pecado. A lei mostra-nos a necessidade de um Salvador. Mas é impossível a lei salvar, perdoar. Portanto, queridos, nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos nos ajoelhar aos pés de Jesus Cristo. Nós temos que correr para a cruz do Calvário.
nos ajoelharmos, nos apropriarmos do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E apropriando-nos do sangue de Jesus, nós seremos purificados dos nossos pecados, lavados no sangue de Jesus Cristo. E então, quando você olha para a lei de Deus, você diz: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque fomos perdoados, nossos pecados foram apagados e o poder de Deus habita em nós para vivermos em obediência à lei. Nada nos condena na lei de Deus. Por quê? O passado nosso foi perdoado. E o presente, o dia a dia com Jesus Cristo, ali é nos dado poder através do Espírito Santo para nos submetermos a Deus e obedecermos os mandamentos que o Espírito Santo grava na nossa mente. Hebreus capítulo 8 diz que o Espírito Santo grava na nossa mente os mandamentos de Deus. Eu convido você para abrir a Bíblia em Romanos capítulo 7. Agora nós vamos ler os versos 7 até o verso 14. Romanos capítulo 7 e os versos 7 até 14. Que diremos, pois? É a lei pecado? Ou seja, o problema está na lei? E o que Paulo responde? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. A função clara da lei, mencionada por Paulo, é mostrar o pecado. Eu não saberia que adulterar é pecado se a lei não dissesse: não adulterarás. Eu não saberia que adorar imagens, esculturas, é pecado se a lei de Deus, em Êxodo capítulo 20 e o verso 4, não dissesse: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Queridos, eu não saberia que matar é pecado se a lei não dissesse: não matarás. Eu não saberia que transgredir o sábado, o sétimo dia da semana, é pecado se a lei de Deus não dissesse em Êxodo capítulo 20, verso 8: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Eu não saberia que desonrar pai e mãe é pecado se a lei de Deus não dissesse: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Portanto, queridos, Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 7 que o problema não está na lei. A lei foi dada para mostrar o pecado, para nos conscientizar do que é pecado, e ela cumpre fielmente com o seu papel. O verso 8 diz: mas o pecado tomando ocasião, Romanos 7, 8, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. O que Paulo está dizendo? Sem a lei, nós não sabíamos o que é pecado. Portanto, estava morto o pecado. Mas vindo a lei, o pecado reviveu, porque a lei mostra o que é pecado. E o verso 9 diz: e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o verso 10: e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Inicialmente você pode pensar que a lei foi dada para o nosso mal. Não, queridos, a lei não foi dada para o nosso mal, mas para o nosso bem. Deus nos mostra o pecado, Deus então perdoa-nos o pecado pelo sangue de Jesus Cristo e nos dá poder para deixarmos de viver no pecado. A lei de Deus cumpre fielmente com a missão dada por Deus. E o verso 11: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E o verso 12: e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Paulo está dizendo: não há problema com a lei de Deus. A lei de Deus reflete o caráter santo de Deus. Satanás se rebelou contra Deus e contra a lei de Deus. Satanás odeia a lei de Deus. Satanás levanta pessoas e levanta pregadores que também odeiam a lei de Deus. Por isso, em Apocalipse 12, 17, diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto da sua semente, da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Satanás sempre está fazendo guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus. Porque aceitar a Jesus como Salvador, todos aceitam. Mas depois de aceitar a Jesus como Salvador, se submeter a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e obedecer os mandamentos de Jesus, quase que ninguém quer.
E Satanás fica feliz, porque pessoas que aceitam a Jesus como Salvador, mas recusam obedecer a Jesus, vão continuar no pecado. E quem vive no pecado tem o domínio de Satanás sobre eles. Jesus Cristo veio não só para nos perdoar os pecados, mas também quebrar o domínio de Satanás sobre nós. Queridos, aqui diz o verso 12, assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Verso 13, logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Queridos, unicamente através da lei de Deus, o pecado aparece como maligno, satânico, demoníaco. Jesus Cristo quer nos perdoar os pecados, mas Ele quer mais do que isso. Ele quer colocar em você uma repulsa pelo pecado. O Espírito Santo gera em você esta repulsa pelo pecado. O pecado deixa de ser atrativo e se torna ofensivo. Isto é obra do Espírito Santo na vida daqueles que já foram salvos por Jesus Cristo, na vida daqueles que já foram perdoados por Jesus Cristo. O Espírito Santo faz com que o pecado deixe de ser atrativo e se torne repulsivo, ofensivo a você. E o verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então, queridos, o problema não está na lei, ela é espiritual. O problema está em nós quando somos governados pela natureza carnal. Mas bendito seja Jesus Cristo, que gera em nós a natureza santa dele através do Espírito Santo. E então, você ao olhar para a lei de Deus, você se sente feliz. Por quê? Porque você se torna espiritual. E dia a dia, no processo da santificação, nós vamos nos tornando mais espirituais, cada vez mais semelhantes a Jesus, cada vez mais submissos a Jesus. Aleluia! Na parte de terça-feira, do sábado para o domingo. Queridos, quando nós vemos o mundo todo guardando o domingo, quando nós percebemos que 90% ou mais das igrejas cristãs guardam e respeitam o primeiro dia da semana como dia santo, nós nos perguntamos, de onde veio a observância sagrada do domingo? De onde veio? Da Bíblia ou do paganismo? Eu convido você para ler comigo Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Gênesis capítulo 2 e os versos 1 a 3. A forma mais segura de sabermos se algo é verdadeiro ou é mentira é descobrirmos a origem. Quando nós vamos à origem, nós descobrimos se veio de Deus ou se veio do paganismo, se veio de Satanás. Portanto, queridos, vamos no livro que se chama Gênesis, que quer dizer origens. Aqui em Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Abra sua Bíblia e vamos ler Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Voltando às origens, voltando para Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, você descobre que na semana da criação, quando não existia Moisés, quando não existia nenhum judeu, somente Adão e Eva, os pais da raça humana, Deus instituiu ali, no 7º dia da semana da criação, o descanso, chamando-o de sábado. E a Bíblia diz, e Deus abençoou, e Deus descansou, e Deus santificou. Deus fez 3 coisas no 7º dia. Abençoou, santificou e descansou, mostrando que o sábado é diferente de todos os outros dias da semana. Há pessoas que dizem que Deus criou todos os dias da semana. Isto é verdade. Deus criou todos os dias da semana. Mas Deus não descansou, abençoou e santificou todos os dias da semana. Ele abençoou, descansou e santificou o 7º dia da semana. Por quê? Para nos dar o exemplo. Deus criou o 7º dia, o sábado, para o homem. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado.
Deus queria que você e eu tivéssemos um dia especial de 24 horas sagradas, santas, de comunhão com Ele. Quando nos desligamos dos trabalhos dos 6 dias da semana e dedicamos as 24 horas especiais para Deus. Quando nós vamos à origem, nós não descobrimos o primeiro dia da semana como dia santo, e sim o 7º dia da semana, o santo sábado do Senhor. Abra também a Bíblia em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16 fala da experiência do povo de Israel no deserto. O maná era dado 6 dias na semana. No 7º dia não caía o maná. No 6º dia ocorria o quê? Deus fazia com que caísse o dobro de maná no 6º dia. E somente no 6º dia o povo de Israel estava autorizado a colher em dobro o maná. E aquilo que eles quisessem cozer em água ou aquilo que eles quisessem assar, eles deveriam preparar, porque no sábado não haveria. Nós lemos em Êxodo 16 e o verso 23 em diante. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até amanhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Qualquer maná que fosse guardado de um dia para o outro, criava bicho, cheirava mal. Mas no 6º dia, eles colhiam em dobro e guardavam para o sábado, e não cheirava mal, e não criava bicho. Isto era milagre. O primeiro milagre era cair maná em dobro no 6º dia. O segundo milagre era não bichar e não cheirar mal quando guardado da sexta para o sábado. E o terceiro milagre é que no 7º dia não caía maná. Nenhum maná. 3 milagres mostrando qual era o dia santo, qual era o 7º dia da semana. Queridos, não há nenhuma dúvida. Isto foi dado já antes do Sinai. O capítulo 16 de Êxodo está relatando uma experiência do povo de Israel com Deus antes do Monte Sinai, antes de Deus dar a lei escrita em 2 tábuas de pedra. E no capítulo 16, verso 25 em diante, diz: então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu que ao 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Verso 28, então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Será que Deus se importa em que sejamos obedientes a Ele? É óbvio. Por isso Ele perguntou: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Visto que eu dou maná em dobro no 6º dia, não é para ninguém sair colher no sábado. A comida que você vai comer no sábado, meu querido irmão, Jesus Cristo te dá já na sexta-feira. O sábado é um dia que Deus nos sustenta literalmente, porque Ele nos dá a comida em dobro no 6º dia. E também em Êxodo capítulo 20, quando Deus deu os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. O capítulo 20 de Êxodo e o verso 8 a 11. Veja o que Deus disse. Capítulo 20 de Êxodo, versos 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Deus aqui confirmou o que Ele fez no Jardim do Éden, em Gênesis 2, 1 a 3. Deus aqui confirmou o que Ele fez em Êxodo capítulo 16, dando maná em dobro e não dando maná no sábado. Ele estava agora no mandamento escrito pelo dedo de Deus, Ele estava confirmando o mandamento que Ele quer que todos os seus filhos obedeçam. A salvação não é pela lei, a salvação é pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Mas todos os salvos pelo sangue de Jesus Cristo têm prazer em obedecer a Deus. É prazer em obedecer os mandamentos do nosso Deus. E aqui o verso 10 diz, capítulo 20 de Êxodo, verso 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Deus confirmou mais uma vez o que Ele declarou em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. E novamente, queridos, agora abra a Bíblia em Isaías capítulo 56. Agora Isaías capítulo 56.
Sobre este capítulo 56 de Isaías, eu tenho uma linda experiência contada para mim por um amigo meu. Um amigo meu cujo nome é Léo. Ele estava estudando a Bíblia em Connecticut, nos Estados Unidos. E ele era cabeleireiro. E ele perguntava para Deus: olha, Senhor, o principal dia de trabalho meu, que eu ganho mais dinheiro, é no sábado. E agora, estudando a Bíblia, eu descobri que eu devo guardar o sábado e não trabalhar. Como eu posso fazer isso? Então ele estava em dúvidas. E ele orou a Deus, pedindo para que Deus lhe mostrasse. E ele então abriu a Bíblia. Orou e abriu a Bíblia para que Deus desse uma resposta para a sua dúvida. E quando ele abriu exatamente em Isaías 56. E quando ele leu Isaías 56, ele disse: pastor, eu não tinha mais dúvida, porque foi Deus que respondeu a minha pergunta. Aqui em Isaías 56, verso 2 em diante, diz assim: bem-aventurado o homem que fizer isto, o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. E agora o verso 4: porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu concerto. Verso 5: também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se achegarem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto. Não há dúvida de que o sábado foi dado como um dia de descanso, não somente para os judeus, mas para toda a humanidade. Porque aqui o capítulo 56 de Isaías, verso 6, está dizendo: e aos filhos dos estrangeiros que se achegarem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando. Queridos, é para todos os filhos e filhas de Deus, é para todas as nações na terra, porque no novo céu e na nova terra que Deus estabelecerá, onde não haverá pecado, ali nós vamos continuar santificando o sétimo dia da semana, adorando a Deus de sábado em sábado. E isto que está escrito aqui em Isaías 66. Abra sua Bíblia, Isaías 66 e o verso 22 e 23. Aqui nós lemos: porque como os céus novos e a terra nova, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. A Bíblia está dizendo que no novo céu e na nova terra, onde não haverá pecado, onde Deus é o Senhor da nossa vida, ali nós vamos ter dois tipos de reunião. Uma reunião será de lua nova em lua nova, ou seja, uma reunião mensal, para comermos do fruto da árvore da vida. Mas a outra será uma reunião semanal, de sábado em sábado, para adorarmos a Deus. Queridos, em Ezequiel capítulo 20, abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 20 e o verso 12. Aqui diz que Deus colocou o sábado não para salvar pessoas, porque é impossível o sábado salvar alguém. Só Jesus salva. Mas Deus colocou o sábado como um sinal entre ele e o seu povo. Deus marca as pessoas mostrando: estes são meus adoradores. Aqueles que santificarem o sábado, aqueles que guardarem os mandamentos que eu escrevi. Estes são meus adoradores. Vejam aqui em Ezequiel capítulo 20, verso 12. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E ainda no verso 20: e santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Como é que eu mostro para o mundo que eu adoro o Criador dos céus e da terra? Como? Guardando o sábado. É o sinal que Deus colocou, que nos identifica como adoradores do Criador dos céus e da terra. Aleluia! Todos os versos que a Bíblia fala sobre o domingo, não chama de domingo. Os versos mencionados na Bíblia sobre o primeiro dia da semana, ou chama simplesmente de o primeiro dia da semana. Em João capítulo 20, verso 19, diz que os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas, com medo dos judeus, no primeiro dia da semana. Queridos, era simplesmente um dia comum, o primeiro dia da semana.
Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu na sexta-feira, em Lucas capítulo 23, diz que esta sexta-feira era o dia da preparação. É óbvio, você não pode guardar o sábado sem ter um dia de preparação antes. Para guardar o sábado, você se prepara na sexta-feira, preparando a sua comida, a sua roupa, enfim, limpando a sua casa para receber o dia do Senhor. Por isso a sexta-feira é chamada dia de preparação. Jesus morreu no dia da preparação, diz em Lucas capítulo 23 e o verso 52. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, verso 54. E amanhecia o sábado. Jesus morreu e foi sepultado no sexto dia, o dia da preparação para o sábado. E o verso 55, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos e no sábado repousaram conforme o mandamento. A comitiva de mulheres que seguia Jesus Cristo viu como Jesus Cristo fora sepultado. E voltando para casa, repousaram no sábado conforme o mandamento. Só no primeiro dia da semana é que elas foram ao sepulcro. Diz o capítulo 24, verso 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. O primeiro dia da semana, na Bíblia, é chamado de primeiro dia da semana. Somente o sétimo dia recebe um nome especial, sábado, que quer dizer descanso. Os demais dias da semana recebem um nome de primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, mas o sábado é o dia de descanso. Na parte de quarta-feira, o sétimo dia do Novo Testamento. No Antigo Testamento existia o Santuário da Terra. O Santuário da Terra revela o plano da salvação. No Santuário da Terra está revelado de que a salvação ocorre no pátio. Quando o pecador entrava no pátio trazendo um cordeirinho, e ali ele sacrificava o cordeirinho colocando sobre o altar, era ali que ele recebia o perdão e a certeza da salvação. Queridos, a lei de Deus não estava no pátio. A lei dos 10 mandamentos não estava no lugar santo. A lei de Deus estava no lugar santíssimo. Portanto, você não entra para a salvação, você não se salva guardando a lei, você se salva depositando a sua mão sobre a cabeça do Cordeiro de Deus, que é Jesus, confessando os seus pecados, e pelo sangue de Jesus você é perdoado e você é salvo. E a lei de Deus? A lei de Deus que está no Santíssimo do Santuário, ela é gravada na sua mente e no seu coração pelo Espírito Santo. Mas isso o Espírito Santo faz somente na vida daqueles que já foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo e já se tornaram filhos e filhas de Deus. No Novo Testamento, o santuário do céu entrou em vigor. Quando Jesus morreu e ressuscitou, subiu ao céu. 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo, houve a festa do Pentecostes no Santuário do Céu. E ali o Santuário do Céu foi inaugurado e ali Jesus foi entronizado como nosso sacerdote, como nosso sumo sacerdote. Queridos, no Santuário do Céu, a salvação ocorre exatamente como ocorria no Santuário da Terra. A salvação existe no Monte do Calvário. É para ali que você tem que correr e receber o sangue de Jesus Cristo, se apropriar dele para ser perdoado e salvo. Mas e a lei de Deus? A lei de Deus, o Espírito Santo a gravará na sua mente. A lei de Deus estava presente na antiga aliança e a lei de Deus está presente na nova aliança. Em Apocalipse capítulo 11, verso 19, Apocalipse capítulo 11, o verso 19, menciona que no santuário do céu existe o lugar santo e o santíssimo. E João viu em visão o Santíssimo. E ele viu que no Santíssimo existia a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, os 10 mandamentos. Aqui nós lemos em Apocalipse capítulo 11, o verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus. Estão percebendo? Existia o templo de Deus na terra, que foi destruído após a morte de Cristo na cruz. No ano 70 foi destruído. Não ficou pedra sobre pedra. Mas por que foi destruído o templo de Deus na terra? Porque foi inaugurado o templo de Deus no céu. E o templo de Deus no céu tem um pátio,
que é o planeta Terra, um altar de sacrifício, que é o Monte do Calvário, e tem o lugar santo lá no céu, onde Jesus intercede junto ao altar de ouro, e tem também o Santíssimo, onde está a lei de Deus, os 10 mandamentos. Nada mudou, queridos, nada mudou. Aqui em Apocalipse 11:19 diz: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões, terremotos e grande saraiva. João viu no céu o Santíssimo e viu que ali tem a arca do concerto, os 10 mandamentos. Queridos, salvação no Antigo Testamento era pela graça, mas existia a lei para os salvos em Jesus Cristo. E no Novo Testamento, a salvação também é pela graça. Não existe salvação fora da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mas existe a lei. A lei de Deus é para aqueles que foram salvos pela graça de Jesus Cristo. É uma forma de nós mostrarmos nosso amor a Jesus Cristo obedecendo a Ele, fazendo aquilo que Ele nos pede. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. No Novo Testamento você encontra vários versos mostrando que o sábado era o dia de guarda. Em Lucas capítulo 4, versos 14 a 16, mostra que Jesus Cristo, chegando a Nazaré, onde fora criado, num dia de sábado, entrou na sinagoga conforme o seu costume. Lucas capítulo 4, versos 14 a 16. O costume de Jesus era ir à igreja aos sábados. Muitos dizem, ele ia à igreja aos sábados porque ele era um judeu. Não, queridos. Ele não ia aos sábados à igreja porque ele era um judeu. Ele ia aos sábados à igreja porque ele era um filho, o Filho de Deus. E como filhos de Deus, o Espírito Santo nos conduz no sábado para a igreja, porque nós somos ensinados pelo Espírito Santo que o sábado é o dia do Senhor. Como já vimos em Lucas capítulo 23, versos 55 e 56, a comitiva de mulheres que seguia Jesus Cristo também descansou no sábado, conforme o mandamento. Também lemos em Atos capítulo 13, verso 14 e verso 42, que Paulo tinha por costume ir à igreja aos sábados e pregar para as pessoas no sábado. Atos capítulo 17, verso 2 diz, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Paulo todos os sábados estava na igreja, pregando. Agora, queridos, e quando ele chegava numa cidade que não tinha igreja, não tinha sinagoga, o que Paulo fazia no dia de sábado? Isso também a Bíblia explica. Em Atos capítulo 16, diz que quando ele chegou na cidade de Filipos, que não tinha sinagoga, diz aqui, capítulo 16 de Atos, verso 12. E dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Queridos, na cidade de Filipos, onde não tinha sinagoga, Paulo, no dia de sábado, saiu para fora da cidade, à beira de um rio, procurando um lugar próprio para orar, para ter comunhão com Deus. E ali que ele pregou, e foi ali que Lídia de Tiatira se converteu. Queridos, com igreja ou sem igreja, com sinagoga ou sem sinagoga, Paulo sempre observava o dia do Senhor. Como já mencionamos, no novo céu e na nova terra, de sábado em sábado, estaremos adorando ao Senhor. Isaías capítulo 66, versos 22 e 23. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito para ser uma bênção na sua vida. Não para salvar você, mas para ser uma bênção na sua vida. O Salvador é Jesus Cristo, sempre foi, sempre será. Mas o sábado foi designado por Deus para ser uma bênção na vida dos seus filhos, porque são 24 horas de plena comunhão com o nosso Deus e Criador. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a tentativa de mudança do sábado. A lei de Deus, os 10 mandamentos, ainda é válida hoje. Como diz em Tiago capítulo 2, versos 10 a 12. E esta lei inclui o sábado. Por que então tantos cristãos guardam o domingo, se não há nenhuma justificativa bíblica para isso? Neste livro, Estudos Bíblicos, na página 312, nós lemos aqui uma série de perguntas e respostas feitas pela Igreja Católica Romana.
E uma pergunta aqui é feita: tendes qualquer outra maneira de provar que a Igreja tem poder de instituir festas por preceito? E a resposta que a Igreja Católica dá é esta: não tivesse ela esse poder e não poderia haver feito aquilo em que concordam todos os religionistas modernos. Não poderia haver substituído a observância do sábado, do 7º dia da semana, pela do domingo, o 1º dia da semana. Mudança para a qual não há autoridade escriturística. Vejam, isso está no livro Catecismo Doutrinal, do reverendo Stephen Keenan, na página 174. Não há nenhuma autoridade escriturística para a guarda do domingo. A guarda do domingo, ela está fundamentada somente na autoridade da Igreja Romana. E ainda também diz num jornal católico: a Igreja Católica, por sua própria infalível autoridade, criou o domingo como dia santificado para substituir o sábado da velha lei. Isto está escrito num jornal católico de 9 de fevereiro de 1893 e está neste livro Estudos Bíblicos, na página 312. A Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. Novamente, um jornal católico, do dia 23 de setembro de 1893. Outra pergunta: qual é o dia de descanso? E a própria Igreja Católica responde: o dia de descanso é o sábado. Outra pergunta: por que observamos o domingo em vez do sábado? Resposta: observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Queridos, claramente a Igreja Católica diz: nós transferimos a solenidade do sábado para o domingo, pela autoridade da Igreja. Não há nenhuma autorização escriturística, ou seja, não há nenhum verso bíblico que autorize tal mudança. A primeira lei dominical foi criada por Constantino, imperador de Roma, no dia 7 de março de 321. E aqui no mesmo livro, Estudos Bíblicos, na página 315, tem a lei que foi feita por Constantino em 321. Aqui diz que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Estão percebendo? Repousem no venerável dia do sol. Ele era pagão, adorador do sol. Nós cristãos adoramos o Criador do sol, que é Jesus Cristo. E o sinal de que Deus é o Criador é o 7º dia da semana. Porque Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou, abençoou e santificou. Queridos, na lição de quinta-feira está falando da tentativa de mudar a lei de Deus. Ele está falando sobre Daniel capítulo 7. A visão dada por Deus para Daniel no capítulo 7 fala de 4 animais. Primeiramente apareceu o leão com asas, representando o Império de Babilônia. Depois apareceu o urso, representando o Império da Medopérsia. Depois apareceu o leopardo, representando a Grécia, e as 4 cabeças do leopardo representando os 4 generais de Alexandre. Depois da morte de Alexandre, o seu império foi dividido entre os seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Depois do Império da Grécia, veio o Império de Roma. Roma é representado em Daniel capítulo 7 pelo animal terrível com 10 chifres. A profecia é exata quando menciona que do Império Romano surgiram as 10 nações da Europa, representadas pelos 10 chifres. Mas, queridos, a profecia também é exata quando diz que no meio destes 10 chifres surgiu um chifre pequeno. Esse chifre pequeno surgiu e, para que pudesse crescer, ele derrubou 3 dos 10. Daqueles 10 chifres foram derrubados os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Os érulos foram derrubados no ano 493, os vândalos no ano 534 e os ostrogodos em 538. Estas 3 tribos, que eram contrárias ao Vaticano, contrárias ao papado, elas foram destruídas, não mais existem. Das 10 tribos, só existem 7 ainda na Europa: Espanha, Portugal, França, Inglaterra, Itália, Suíça e Alemanha. Estes 7 existem. Érulos, vândalos e ostrogodos foram destruídos pelo poder papal,
Queridos, a profecia também declara que este chifre pequeno não somente destruiria 3 das 10 tribos, mas que também falaria contra os santos do Altíssimo e falaria contra o Altíssimo e tentaria mudar a lei do Altíssimo e que perseguiria o povo de Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Queridos, o capítulo 7 de Daniel, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7 e o verso 25. Vamos ler então Daniel capítulo 7 e os versos 24 e 25. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. A profecia é muito específica, é muito clara. O reino representado pelo chifre pequeno seria diferente dos demais. Por quê? Porque o reino representado pelo chifre pequeno é um reino político-religioso. Ele perseguiria os santos de Deus, ele tentaria mudar a lei de Deus, e ele teria uma perseguição contra o povo de Deus por 1260 dias proféticos, que são 1260 anos. É assim que diz aqui o capítulo 7 e o verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Somente um poder na terra cumpre esta profecia. Somente um poder na terra que surgiu no meio das 10 tribos da Europa, que se tornou forte e destruiu érolos, vândalos e ostrogodos, e que perseguiu o povo de Deus e mudou a lei de Deus do sábado para o domingo. Vocês sabem que os 10 mandamentos de Deus não são os mesmos 10 mandamentos que estão no Catecismo Romano. No Catecismo Romano existem somente 8 dos 10 mandamentos de Deus, porque eles tiraram o 2º mandamento que diz: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que existe em cima no céu, nem embaixo na terra, não te encurvarás diante delas, porque eu sou o Senhor teu Deus. Este mandamento que proíbe imagens e esculturas foi removido por Roma. E o outro mandamento que foi substituído é o 4º mandamento, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E eles substituíram por guardar domingos e festas. Por isso, queridos, no Catecismo Romano existe uma lei que foi alterada. Exatamente como a profecia diz: cuidará em mudar os tempos e a lei. Infelizmente, toda a cristandade, quase que toda a cristandade, está aceitando as mudanças feitas pelo chifre pequeno, que é Roma papal, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos metade de um tempo. Exatamente, queridos. Houve uma perseguição de 1260 dias, porque um tempo refere-se a um ano, 2 tempos se refere a 2 anos, e meio tempo se refere a meio ano. São 3 anos e meio proféticos, 1260 anos. Esta supremacia papal da Idade Média, que começou no ano 538 e terminou em 1798. Por que 1798? Porque no dia 10 de fevereiro de 1798, o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. O seu general Berthier invadiu Roma e prendeu o Papa Pio VI e levou-o preso para a cidade de Valença, na França, onde ele morreu com 82 anos de idade. Queridos, em 1798 terminou a supremacia papal. Foi então a Bíblia libertada das correntes, e a Bíblia começou a ser publicada e disseminada, espalhada por todo o mundo. A profecia menciona que depois de 1798, quando terminasse a supremacia papal, viria então o juízo. A Bíblia diz, no capítulo 7, verso 26, mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio. O juízo celestial, que começou em 1844, exatamente como a profecia diz, depois de 1798. Queridos, em 1844, conforme diz a profecia de Daniel 8, verso 14, começou o juízo celestial. E qual é a função do juízo celestial? Mostrar que Deus é Deus e vai tirar o domínio de Roma papal, exatamente como o verso 26 diz, mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio. Que domínio? O domínio do chifre pequeno.
Ele dominou na Idade Média e ele domina hoje o mundo. Hoje, nos nossos dias, o mundo está sendo governado não pela Casa Branca, mas por Roma, exatamente do Vaticano. Todo o mundo está se submetendo ao poder papal. Mas este domínio lhe será tirado e virá o seu fim, porque aqui o final do verso 26 diz: para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, verso 27, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, para os remanescentes de Deus. Eles receberão o domínio, a autoridade e o poder e reinarão com Jesus Cristo para todo sempre. Aleluia! Meu querido, deixo com você o apelo. Em nome de Jesus Cristo, torne-se um remanescente. Em nome de Jesus Cristo, se torne um dos santos do Altíssimo. Você reinará com Jesus Cristo para todo sempre. Queridos, exatamente agora no tempo do fim, antes da volta de Jesus, haverá uma guerra satânica contra os mandamentos de Deus. A lei de Deus será abolida da face da terra. Quando a Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 13, verso 5 em diante, diz assim: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Por 42 meses no passado, houve a supremacia papal, 1260 anos. Por 42 meses no futuro, haverá novamente uma supremacia papal, quando o decreto dominical será imposto. E Satanás dominará o mundo através de Roma. Satanás dominará o mundo através do chifre pequeno. De novo, a história se repete. Deveremos ler Daniel e Apocalipse, estes dois livros, porque a história vai se repetir. A perseguição vai voltar. As fogueiras serão reacendidas. E aqui diz o verso 6, capítulo 13, verso 6: e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Ainda existirão perseguições, ainda existirão mártires. Antes da porta da graça se fechar, ainda existirão mártires. Mas, queridos, cada mártir que derrama o sangue por amor a Jesus Cristo, ele funciona como semente que se planta e germina e frutifica para a honra e glória de Deus. A morte de um mártir resulta na conversão de dezenas e centenas de pessoas. Satanás pensa que ele tem alguma vantagem em tirar a vida de um mártir, mas não. Jesus Cristo é o vitorioso, porque ele transforma isto em bênção, transforma isso em conversões. Por isso diz aqui: e deu-se-lhe poder, capítulo 13, verso 7 de Apocalipse, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Todas as nações se submeterão a Roma. E o verso 8: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Todos que não têm o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro se submetem, adoram Roma papal, se submetem a ela. Mas você, meu querido irmão, você tem o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. A ele, Jesus Cristo, você é fiel. Eu sou fiel. Somente diante dele nos ajoelhamos, somente a ele adoramos. Bendito seja Deus. Fique, portanto, meu querido irmão, com a paz de meu Jesus. Amém.